Sejam muito bem-vindos a mais um estudo da lição. Dessa vez a gente vai chegar na lição de domingo e eu tô aqui com o Daniel. Tudo bem, Daniel? Tudo bom, graças a Deus. E a gente também está com um convidado super especial, Henrique, da Igreja do Meier, que está aqui com a gente, fazendo inclusive uma série de domingos, né? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Está aqui compartilhando o pão da vida com a gente. E, enfim, né? Tá sempre por aqui, já é um membro da casa, então seja muito bem-vindo a esse estudo e que Deus te use para a gente aprender mais aqui sobre Deus com você. Obrigado, eu que agradeço. Eu digo que um pedacinho da minha carta está aqui em Caxambi, mas é um prazer. Eu amo falar de Jesus, amo falar de sua palavra. Não sou digno, mas não ser digno é um requisito para ir para o céu. Porque só vai para o céu pessoas que não merecem. Senão não precisa de graça, né? É verdade. Então, eu tenho todos os pré-requisitos para ir para o céu. Um deles é ser pecador, falho, miserável. Mas Jesus me alcançou, me salvou e eu tenho o prazer de falar do meu Salvador. Amém. E aí a gente começa a lição, só que antes eu queria te fazer um lembrete muito importante. Se inscreve no nosso canal, liga o sininho para não perder nenhuma lição. Segue a gente também no Instagram, @adventista_caixambi, beleza? E a gente começa a lição com um verso de 1 Coríntios 13. Eu vou ler do 1 ao 3, mas você pode ler o capítulo inteiro em casa, tá? Pode ficar à vontade. Mas diz assim: ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se eu não tiver amor, serei como o bronze que soa ou como o símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e todas as ciências, ainda que eu tenha tamanha fé e a ponto de transportar montes, se eu não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se eu não tiver amor, isso nada me adiantará. E aí Paulo traz esses versos falando sobre vários dons, né, e coisas importantes a serem feitas, né? Por exemplo, falar, profetizar, enfim, são coisas que são necessárias para um cristão, mas que, se não forem fundamentadas pelo amor, não adiantam de nada, né? E aí a lição, inclusive, vai falar que ele não está falando que esses dons são inúteis, mas que eles só são inúteis se eles não forem guiados pelo amor, né? É muito interessante que muitas dessas coisas são desejáveis, né? A gente quer fazer essas coisas, a gente quer ter esses dons espirituais, a gente quer ter ciência de muitas coisas, por isso que a gente estuda, né? E muitas das vezes a gente talvez possa fazer isso da forma errada. E Paulo alerta a gente disso, que se a gente tiver a manifestação dessas ações que são desejáveis, mas sem o amor, elas se tornam sem sentido, né? Elas perdem aquele valor que elas teriam se tivessem o amor como o fator originário, né, dessas ações. E então a gente vai falar um pouquinho desse amor. Achei até interessante, né, na sua apresentação que você já começou falando que ama falar de Jesus. Então, perfeito, você veio no lugar certo. Que hoje você vai falar bastante de Jesus e vai falar principalmente sobre esse amor, né, que é a pessoa de Cristo. Então, fala um pouquinho sobre a natureza desse amor e fica à vontade para compartilhar com a gente. Se eu falar de Jesus, vai virar uma vigília, né? Eu sempre comento que provavelmente quando Jesus voltar, vou estar no meio de um sermão. Mas o curioso é que esse capítulo de 1 Coríntios 13, ele serve como uma bússola que recalibra qualquer religião. Porque é fácil a gente se perder na rotina da religião. Vir para a igreja pode ser um hábito. A igreja pode ser um clube. De repente o seu pai fundou a igreja, a sua avó doou o terreno da igreja, você tem amigos aqui, você tem hábitos, você gosta dos louvores, isso é ótimo, nada errado com isso, louvado seja Deus por isso. Mas 1 Coríntios 13 fala que sem amor isso não serve de nada. Inclusive ele fala de coisas fantásticas aos olhos humanos, né? Como entregar o corpo para ser queimado, ou seja, seria uma suposta declaração de religiosidade, de amor a Cristo intenso, mas só Deus conhece o coração. Porque talvez até algo ligado à religião eu possa fazer apenas por ostentação de virtude. Né? Tem pessoas que ostentam carros bonitos, roupas caras, a beleza física, uma mansão, né? e um relógio caro. E muitas vezes também se ostenta virtude, mais rede social agora, né? Que você pode mostrar para o mundo inteiro que você é feliz, que você é bonzinho, que você é caridoso. Aí você doa uma cesta básica, tira uma selfie, põe na internet para mostrar que você é bonzinho. Mas Deus sabe que aquela cesta básica que você doou não é pecado, longe disso, incentivo que façam.
Se você fez aquilo por amor a Deus e ao próximo, ou por uma ostentação de virtude, você está querendo vender à sociedade que você é moralmente superior aos outros. Olha como eu sou bom, olha como eu sou caridoso, olha o tamanho da minha oferta, olha o tamanho do meu sacrifício. E além de querer mostrar para os outros que você é melhor do que eles, que você é mais nobre do que eles, você acaba também... É uma coisa louca que só o pecado consegue fazer, que é tentar convencer a Deus que você é bom. Que é uma das coisas mais loucas que o pecado pode fazer. O coração do ser humano ele é enganoso. E Deus conhece que se não for por amor a Ele, ao próximo, nada dessas coisas tem valor. Né? Repito, não é para não fazê-las. E só um outro comentário também é que amor é a natureza de Deus. Ele é amor. Deus não é amoroso. Ele é amor. É o que Ele é. E é o que Ele melhor define. Para aqueles que conhecem ali o livro Grande Conflito, que ele termina com uma declaração que Deus é amor. Aliás, essa conclusão acaba todo o conflito entre o bem e o mal. Quando todas as criaturas, salvas e perdidas, anjos santos e os demônios caídos, todos vão se ajoelhar e confessar: Deus é amor. E aí acaba o grande conflito. Então, a natureza de Deus é amor. Ele é todo poderoso? É. Deus é rico? Dono do ouro e da prata, não é? Deus é sábio, Ele é onisciente, sabe tudo. Mas o que Ele tem de mais valioso não é isso. O que Ele tem de mais valioso é o amor, que é diferente do amor humano, né? O curioso é que o nosso amor, quando nós falamos, eu te amo, seja para um amigo, um parente, ou um companheiro ou companheira, no fundo não é eu te amo. Não é o agapau, né, grego. No fundo, quando eu falo eu te amo, humanamente falando, eu gosto do sentimento que você me dá hoje. Hoje você me agrada. Mas pode ser que amanhã... Talvez não. Talvez você não me agrade mais. Aí eu não te amo mais. Esse não é o amor de Deus. Não existe eu não te amo mais. No dia do juízo executivo, pós-milênio, Deus vai destruir os ímpios que foram amados por Ele. E por amor, até a destruição deles será um ato de misericórdia. Deus, é a natureza dele amar. O nosso amor hoje você me agrada. Existe algo em você que me faz bem. Mas hoje você não me agrada mais, perdoa a expressão. Eu tenho que falar palavras mansas como de Cristo, mas quem me amansa é minha esposa. Ela não está aqui. Nosso amor é igual a gente trata tudo igual um chiclete, né? Uhum. Não recomendo, não como um chiclete, tá? Não recomendo. Mas acabou o sabor, vou cuspir fora. Uhum. Isso não é o amor de Deus. O amor de Deus é eu me sacrifico, eu quero o seu bem, eu quero o seu maior potencial. E se necessário, eu morro para que você alcance o maior potencial. Eu quero você no céu. O que você precisa? Ele precisa de perdão, ele precisa ser justificado por Cristo, pela fé, ele precisa de graça, precisa do Espírito Santo. E o que é necessário para isso acontecer? Eu preciso morrer na cruz. E Deus faz isso, para que alcance meu maior potencial. Tem uma definição de amor de um psicólogo canadense chamado Jordan Peterson. Seus ensinos são bem interessantes. E ele comenta que o amor é uma espécie de... é um compromisso que você faz... É um compromisso, você assina um compromisso. É uma aliança que você faz com o bem de alguém, com o maior potencial que ela pode alcançar. Então, se essa pessoa está seguindo uma estrada que leva para o bem, para o seu maior potencial, você incentiva essa pessoa. E, se necessário, você se sacrifica por essa pessoa. E se ela está seguindo uma estrada que leva ao inferno, à destruição, à morte, à tragédia, você repreende essa pessoa. Você puxa a orelha, você critica essa pessoa, porque você quer que ela alcance o maior potencial. E você se sacrifica por isso. E é isso que Deus faz. No céu, nós vamos agradecer pelas orações não atendidas.
Obrigado, Senhor, porque você não me deu uma mega sena acumulada. Obrigado porque eu não namorei com aquela menina. Obrigado porque eu não entrei naquele concurso, eu não entrei naquele trabalho. Obrigado porque aquela casa que eu sempre quis, o Senhor não me deu. Porque lá no céu ele vai mostrar que todo sim que Deus fez, todo sim que Deus atendeu às nossas orações, foi uma bênção. Todo não que ele fez em nossas orações foi uma proteção. E todo silêncio aguarde, eu tenho algo melhor. Você não sabe nem o que está pedindo. Então, no céu que a gente vai ter essa compreensão. Aqui na terra, é fé. Confia em mim. Eu sou amor, provei na vida do meu filho. Tem coisas complicadas que um dia de cada vez vocês vão entender, mas um dia o seu joelho vai se dobrar e você vai confessar que Deus é amor. Amém. E essa é a natureza dele. Amém. Inclusive, em 1 Coríntios 4, diz assim: o amor é paciente e bondoso, o amor não arde em ciúmes, não se envaidece, não é orgulhoso, não conduz de forma inconveniente, não busca os seus interesses, não se irrita, não se ressente do mal. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. E aí, como o Henrique falou, né? Às vezes a gente tem uma referência de amor e uma referência de amor muito, muito rasa, mas quando esse verso aqui às vezes é usado, inclusive em casamento, né? Esse verso aqui, na verdade, ele está falando sobre um amor que é muito maior do que o amor que a gente tem uns pelos outros, às vezes, de forma muito superficial, né? O amor tudo crê, tudo espera, tudo suporta. E esse amor ágape, né, que a Bíblia vai falar aqui, ele é um amor com Deus. E aí, tipo, a gente passa por momentos na vida cristã difíceis, complicados. A gente vai precisar crer, esperar, suportar. E aí isso é um ensinamento que a gente vai precisar ter para a nossa vida. A gente vai ver que o amor ele se faz na prática, né? Então, para a gente conseguir colocar o amor na prática, a gente vai ter que ter esse verso em mente, né? O amor, ele é muito maior do que a referência que a gente tem aqui, que a gente vê, por exemplo, em filmes, em séries, enfim, né? Que a gente aprende às vezes com as pessoas. O amor é muito superior a isso, não se reduz a essa ideia de amor que a gente tem aqui na Terra, né? O nosso padrão de amor, ele é muito pequeno. Ele é um amor até contraditório, né? Um paradoxo. É um amor egoísta. Por exemplo, uma mãe que fala para um filho, eu te amo. Mas, às vezes, esse filho precisa passar por situações difíceis. E a mãe, por amor, entre aspas, super protege aquela criança. Criando uma bolha. Quando o filho cai, põe um colchão embaixo. O filho entra em dívida, a mãe paga a dívida. O filho chega com por exemplo, bobo. Que o primeiro roubo de ninguém nunca é assaltar um banco. Mas ele chega com uma borrachinha, uma caneta, um brinquedo diferente em casa que ela não comprou. E ela fala nada. Ou quando a criança está lá no shopping, no mercado, a criança briga, esperneia, chuta a mãe porque quer um brinquedo, quer um doce, e a mãe cede. E ela chama isso de amor. Você está criando uma bomba relógio, uma criança mimada, e não repreendê-la, você chama de amor. Mas no fundo, você tem medo que a criança fique chateada com você. E com medo de perder a afeição da criança, você satisfaz todos os desejos da carne e chama isso de amor. Aí depois de adulto, a bomba explode. Onde foi que eu errei? Eu sempre lembro você já sabe melhor do que eu aí, do sacerdote Eli, né? Eu acho que na cabeça do sacerdote, o sumo sacerdote, ele amava os seus filhos. Ele não era um pai que espancava os filhos ou algo do gênero. Assim, a Bíblia não tem detalhes, mas dá a entender que ele não foi um pai firme como tinha que ser. E olha a desgraça que levou a Israel. Olha a desgraça que levou ao nome de Deus, a vitória dos inimigos, enfim. Então, o que chamamos de amor, muitas vezes você vai ter que fazer algo em que a pessoa que você ama talvez fique contra você, por amor. Então, o bem daquela pessoa é mais importante que a reputação e a afeição que essa pessoa tem com você. Meu filho vai ficar chateado comigo, mas eu vou dizer não. Não, você não vai para essa festa. Não, você não vai chegar 2 da manhã em casa. Não, você tem
16 anos você não vai ter um carro. Não, você... É claro que depois de adulto a pessoa tem livre-arbítrio. Então, depois de adulto, a nossa influência ela é mais de convencimento, conselho, do que imposição de regras. E Deus não gosta de força, é contra o seu reino. Mas o amor, olha, melhor do que eu falar, a palavra do Senhor Jesus, Apocalipse 3, 19 ou 20, eu repreendo e castigo aqueles que eu amo. Então, às vezes, a repreensão é um ato de amor. Mas quando você é repreendido, você não gosta. Então, às vezes, até desertos que passamos são instrumentos de amor que Deus usa para nos lapidar. Se seu cristianismo está fácil demais, desconfie, porque o cristianismo ele é duro. Abnegação, né? Porque Deus tem que nos desconstruir. E arrancar o Egito dentro de nós é muito difícil. É muito difícil. Tem uma frase, eu me perdi o autor. Eu tenho que falar palavras mansas, né? Mas minha esposa não está aqui, então vocês que vão sofrer. Esqueci qual autor que comenta algo, eu estou parafraseando, não lembro a frase exata, que é: Senhor, me santifique, mesmo que seja pauladas. Porque às vezes Deus, para abrir uma porta, tem que fechar outras. A porta de emprego, de relacionamento, de planos que você tem na vida, e nada dá certo, Deus está fechando portas para que você entre numa que está aberta. E você chama isso de fracasso. E Deus está chamando de... Não, estou te guiando, mas vou te passar por um deserto. E teu coração é duro, então vou ter que amolecer a força. A força não, né? Mas se permitir colocar a mão de Deus é assustador para a carne. Deus me ama. É fácil falar isso. Se Deus chegasse assim e botasse a mão na mesa: filho, vem cá. Partiu missão lá no Afeganistão, ser missionário. Senhor, tu não me ama, não? Queria fazer uma faculdade aqui pertinho de casa. Não é assustador? Muito. Então, ainda temos a impressão, tanto cultural como até carnal mesmo, do instinto da carne, de ter medo dos planos de Deus. Eu quero namorar com tal pessoa. Eu quero ter tal emprego, eu quero morar em tal casa, eu quero passar em tal faculdade, eu quero isso, quero aquilo. Aí você leva... e não quero ser missionário. Missionário só se for aqui na pracinha do bairro, não quero ir para longe, não. Aí você leva para Deus essas petições e pede para Deus só carimbar. Não muda não, só carimba. Como se Deus fosse um oficial de cartório, né? Só o despachante. Senhor, com todo respeito aqui em nome de Jesus, esse é meu plano, carimba, que é o que eu quero. Paulo fala para a gente levar nossas petições ao Senhor. Mas como Ele é amor, Ele nos ama mais do que eu me amo. Então você leva, mas fala: Senhor, seja feita a tua vontade, não a minha, porque a tua é melhor do que a minha. E o Senhor quer o meu bem mais do que eu quero o meu bem. Então, esses são os meus desejos, minhas petições, mas o que tiver que editar, o que tiver que revisar, se tiver que jogar tudo fora, Senhor, a tua vontade é melhor do que a minha, porque tu me amas. Isso é difícil. Isso é difícil. É assustador a carne. Talvez não para um anjo, né, que é santo, mas para a carne é assustador você entregar sua vida na mão de Deus e falar: Senhor, o volante é do Senhor. Por onde o Senhor me levar, eu vou. Seja aqui no vizinho, seja lá na África. Eu entrego os meus planos em tuas mãos. No início é assustador, mas você conhece o amor de Deus, aí depois você larga o volante na mão de Deus e fala: não, Deus sabe o que é melhor. Em tudo você dá graças. Mas já viu que se deixar eu falar, vira vigília, ainda mais do amor de Deus, né? Mas foi muito bom porque enquanto você estava falando, esse medo e terror que a gente tem tão grande só mostra e evidencia que a nossa natureza está muito distante da natureza de Deus, né? E realmente esse trabalho de transformação só o Espírito Santo pode fazer, quebrando a gente e enchendo a gente da natureza divina. Então, Sim, é uma obra que é uma mudança de natureza, vai muito além de uma reeducação. Perfeito. Amém. Vamos fazer uma oração para a gente concluir? Vou pedir para o... Eu posso fazer um adendo? Claro. Que é a causa da pergunta 2, que eu fiz marquei em casa, que eu achei muito rico. Já viu que...
A lição dele é que seja, não sei se vocês estão vendo daí, tá toda grifadinha, Toda né? marcada, Bonitinha sim. de marca-texto. Não, e bonitinho não tá, conotações. mas está marcado. Que na pergunta 2 do domingo, ele comenta aqui em Mateus 24, 12, né? Eu vou ler aqui Mateus 24, 12, um verso bem conhecido, né? Que eu vou ler uma outra tradução da Almeida Revista Corrigida. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará, né? Mateus 24 fala do tempo do fim, né? Eu gosto dessa tradução que ficou um pouquinho melhor. Ao se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. E aqui há um paralelismo por ideias contrastantes, né? Paralelismo é uma estrutura que tem muito na Bíblia. E que existe várias formas. A principal é quando eu falo a mesma coisa por dois ângulos diferentes, né? E às vezes as ideias são contraditórias. Não, são opostas. Quando ele fala aqui, vai multiplicar a iniquidade, que em grego é anomia. Esse A de negação, nomia é lei. Lei, regra. Então, anomia é quebrar a lei. Aliás, a definição de pecado, né, que é o pecado é quebrar a lei, é anomia, que está em grego. É A de negação, nomia de lei. Então, vai se multiplicar a negação da lei. A negação de obedecer ao Senhor e seus preceitos, sua lei moral. Isso vai crescer. E aí o amor esfria. E quando ele fala, aí o amor, o ágape, né? Que a gente tanto fala. E quando fala amor esfria, eu fui caçar aqui no grego, na concordância. E hoje em dia, com celular, tablet, computador, as concordâncias são gratuitas, é um negócio fantástico. Eu fui caçar, esse amor esfria, qual é o grego? Eu vou assassinar o grego aqui, mas é pichurro. Acho que é isso. Quando eu falo esfria, esse pichurro se eu assassinei aqui a pronúncia, é esfriar por um sopro. Algo quando há sabe quando algo evapora, esfria? Ou esfriar quando você sopra algo e você esfria por estar soprando um vento? Então, está meio que expirando um ar. É diferente de pneuma, que é o sopro do Espírito Santo, que é comparado a pneuma, né? É Deus soprando nas narinas, em hebraico seria ruach, né? Deus soprando nas narinas de Adão e dando ele vida. Aqui é uma espécie de expiração. Sabe quando você expira? É como se o vento fosse embora. Então, a partir do momento... O que eu quero dizer isso? Multiplica a iniquidade, a anomia. Multiplica a negação da lei de Deus, cujo cumprimento é amor. Como as pessoas param de obedecer a Deus na sua lei moral, cujo cumprimento é amor? O amor se esfria, como se ele fosse perdendo o sopro do Espírito Santo. E o Espírito Santo vai embora. Então as pessoas tomam decisões cada vez menos guiadas pelo Espírito Santo. E Romanos 5,5 comenta que o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. Então, o que Jesus está dizendo? Há uma vida em uma sociedade de desobediência à sua lei, cujo cumprimento é amor. O amor vai se esvaziando, se esfriando, o vento, o sopro do Espírito Santo vai indo embora, e as pessoas vão fechando o coração à voz do Espírito Santo. E, bem, não precisa nem ser cristão para ver como é que o mundo está, né? Acho que até o não cristão sabe que esse mundo não vai muito longe. E é justamente... Por quê? Porque se multiplica a iniquidade, a anomia, a obediência à lei de Deus. Não é salvação pela obediência, né? Mas amor a Deus e amor ao próximo. Isso acho que está se esfriando, infelizmente. Está se multiplicando e o amor está cada vez mais raro nesse mundo. Mas Deus ainda está no controle. Amém. A gente tem que orar todos os dias, né? Buscando o Espírito Santo para que esse amor não se esfrie nas nossas vidas. Amém. Em nome de Jesus, ele vai ajudar a gente nisso. Daniel, pode fazer essa oração? Vou fazer uma oração, correndo o risco de virar vigília, 30 segundos. Você fez 3 comentários, que se ligar esses 3 comentários, termina com esse seu raciocínio. A maior manifestação do pecado é fazer a gente acreditar que a gente não precisa do amor de Deus. Então, o sopro de Deus, que é esse roar, né, do Espírito Santo, que traz esse calor, que traz essa vida para a gente, então... Quando só sai a humanidade, a nossa natureza exala essa frieza, né? E aí vem o pecado tentando dizer para a gente que a gente não precisa do roac, a gente já tem
esse sopro frio que sai, né? Que é o pecado, é essa iniquidade. Exatamente, exatamente. Todo mundo acha que ama. Mas amar do próprio jeito, Não é a definição divina de amor. sim. O amor divino não é humano. Mas eu sou uma boa pessoa. Não, ninguém é uma boa pessoa. Bom é um, que é Deus, como diz Jesus, né? E o nosso Senhor Jesus também, que é divino, e o Espírito Santo, que é divino, como o Pai. Amor não é humano. Só que Deus oferece, como Pedro fala, quer participar da natureza divina? Pela fé. Então, pela fé, eu faço com que o Espírito Santo seja derramado em sua vida, e esse meu amor vai, um diazinho de cada vez, porque você não aguenta muito, esse amor vai entrando e você te transformando, se você assim permitir. Só que ao multiplicar a iniquidade, a anomia, né? a negar a lei de Deus, as pessoas amam do meu jeito. Amam as próprias leis, né? Que no fundo é igual Caim. Sim. Não tem nada de novo, gente. Não tem nada de novo debaixo do sol, e o ser humano só muda de endereço. Caim, ele achava que amava a Deus, porque ele ofereceu uma oferta, mas do jeito dele. Então, Senhor, eu vou te amar do meu jeito. E Abel, Senhor, eu vou te amar do jeito que o Senhor me pede. E o Senhor me pede para fazer um sacrifício, que é um símbolo de Cristo. Então, eu estou aqui sacrificando um animal. É uma cena feia, horrorosa, e é para ser feio mesmo. Porque você tem que sentir contrição ao ver aquele animal inocente e puro derramar seu sangue. E isso de pessoas que estiveram próximas do paraíso e nunca viram o caos que é hoje em dia, né? Não tinha açougue naquela época. Se eu vendo já acho horrível a cena, imagina eles. Então Abel falou: Senhor, eu vou te adorar do jeito que o Senhor gosta. Eu vou fazer um sacrifício, que é duro fazer, é horrível. Mas eu sei que o sacrifício é necessário para eu valorizar o futuro sacrifício, o verdadeiro sacrifício, que é o do sangue do teu filho, o Cordeiro de Deus. E Caim, Senhor, vou te adorar do meu jeito. E é isso que o mundo faz, é isso que o cristianismo moderno faz. Eu adoro a Deus do meu jeito. Eu tenho que falar palavras mansas, né? Então me contenho aqui, mas Senhor, eu te amo, mas eu vou me relacionar com quem eu quero. O dinheiro eu gasto como eu quero, eu vou ouvir as músicas que eu quero, eu vou comer o que eu quero, eu vou usar a roupa que eu quero, eu vou curtir a vida do meu jeito, mas eu te amo. Seguindo os mandamentos que eu quero, que eu criei. Eu te adoro do meu jeito. Eu te adoro do meu jeito. Sim. Isso não é o que Deus quer. E isso vem muito forte hoje em dia. Cada vez mais as pessoas têm coceira no ouvido ao ouvir uma doutrina, a sã doutrina, porque essa verdade eu não quero não. Eu quero a minha verdade, a verdade que me agrada. E você não pode amar Deus do jeito dele, porque amor precisa de expressão. E nós expressamos amor a Deus por obediência. Se me amais, guardarei meus mandamentos. João 14:15. Então, o amor é expresso por obediência. Não para salvar, repito, não é salvação pelas obras. Isso é blasfêmia, isso é heresia. É você tentar comprar sua passagem para o céu. Não, você não pode. Jesus te dá de graça. Mas se você o ama, você obedece por amor a Ele. E eu até brinco, né, que ligando ao sábado aqui, que amor não é um sentimento, é um princípio. E eu vou falar uma coisa um pouco estranha. Você tem que amar pessoas que você não gosta. Por quê? Por causa de Jesus. Senhor, pela tua palavra... Senhor, eu pesquei a noite toda, não consegui, mas pela tua palavra eu vou lançar a rede de novo. Senhor, eu dei meu vizinho, mas pela tua palavra eu vou amá-lo. Não gostando dele. Amar pessoas que você não gosta. Porque não é um sentimento, é um princípio. É algo que vai mover as suas ações, mesmo que você não goste. É como eu tentando comer jiló. Minha esposa é nutricionista, ela diz que é bom. O Senhor me ajuda. Eu vou comer pela fé, porque a minha carne não quer. É um princípio. E você é movido por princípios. E isso é amor. A gente confunde que amor é um sentimento. Nada contra o sentimento. Tem horas que o sentimento sincroniza com o amor. Eu amo meu filho e eu gosto dele. Que legal. Maravilha. Você está sincronizado. Eu amo minha namorada e eu gosto de estar com ela. Maravilha. Mas vai chegar momentos que vai haver uma desincronia entre sentimento
e princípio. E você ser movido por princípio, não pelo sentimento. Então, vamos orar, vamos finalizar. Bom, essa lição foi muito extensa, mas é a base de tudo, né? Assim como Paulo falava, se não houver amor, é inútil. Então, falamos sobre o caráter do amor. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, te agradecemos por tão grande amor, agradecemos, Senhor Deus, porque o Senhor deixou lições tão valiosas, Pai, acerca do amor na Tua palavra. Pedimos ao Senhor que o Senhor coloque o Teu amor em nós, porque o nosso não é o suficiente. O nosso amor foca apenas no retorno, Pai. O Teu amor é um princípio. Nos ajude a copiá-lo, nos ajude, Senhor Deus, a nos basear na entrega, naquilo que nós precisamos entregar, que esse amor motiva, e pedimos que tenhamos uma vida mais ligada ao Senhor e a esse amor, Pai, para que estejamos em conformidade com o Senhor e tenhamos a impressão do Teu caráter em nós. Amém. Pedimos que o Senhor esteja conosco ao longo dessa semana, desse estudo que é muito importante, é a base da nossa fé, para que nós possamos estar alicerçados no amor e no Teu amor e não no nosso. Em nome de Jesus Cristo, te pedimos e te agradecemos. Amém. Amém. Queria agradecer ao Henrique por estar aqui com a gente nesse estudo e te fazer um pedido mais uma vez. Se inscreve no nosso canal, liga o sininho para não perder nada. Segue a gente também no Instagram, @adventista_caxambi. Então, tchau, tchau. Até a próxima.